Pessoal, o exercício 3, para mostrar que os limites não existem, a gente vai usar a técnica dos dois caminhos, né? Então a questão aqui é a seguinte: quando a gente percebe, por exemplo, xy tendendo a 0, 0, a gente vai pegar caminhos, ou seja, equações que promovam a passagem pelo ponto 0, 0. Ou seja, x igual a 0, y igual a 0, que passem por esse ponto. Então a gente tem alguns caminhos, por exemplo, o x igual a 0 é um caminho, se eu quiser usar o y igual a 0 é outro caminho, o x igual a y é um caminho, porque se x é 0 e y é 0, eles são iguais. O x igual a y ao quadrado, nesse caso, também é um caminho, porque se x for 0 e y for 0, 0 é igual a 0 ao quadrado. O x igual a menos y é o caminho, porque se x for 0 e y for 0, eles vão ser iguais. Então, a escolha dos caminhos, ela depende muito dessa relação que a gente tem aqui, ó. Então eu vou pegar o primeiro caminho, x igual a 0. Se x igual a 0, a função, peguei só a função, só isso aqui, ó. Essa função, quando eu coloco 0 no lugar do x, ela fica assim, ó. 0 no lugar do x, vai zerar isso aqui em cima tudo. 2y à quinta vai continuar. 0 no lugar do x vai zerar isso aqui. Então vai ficar 0 sobre 2y à quinta, que é 0. E aí eu vou pegar esse limite e vou trocar essa função aqui pela nova função que eu encontrei, que é 0. Então vai ficar assim. E aqui no lugar de ser xy tendendo a 0, o x eu já troquei por 0. Então sobrou só o y, porque o x eu já troquei por 0. Sobrou só o y e o y tendendo a 0, como estava aqui, ó. Agora, como aqui é uma constante, o limite da constante é a própria constante. Então o limite vai dar 0. Então por esse caminho o limite dá 0. O segundo caminho que eu vou pegar é x igual a menos y. Ou seja, eu vou pegar essa função que está aqui, copiei ela aqui, e vou trocar o x por menos y. Então no lugar desse x eu coloquei menos y, no lugar desse x eu coloquei menos y. Então vai ficar assim, ó, menos y ao quadrado vai ficar y ao quadrado, menos y à quinta é menos, esse menos, como é potência ímpar, esse menos vai continuar, com esse menos vai ficar mais, vai ficar isso aqui. Em cima, multiplicação de potência de mesma base, y ao quadrado vezes y ao cubo, mantém a base e soma o expoente, dá 3y à quinta, e 2y à quinta mais 2y à quinta dá 4y à quinta. Cancela esse com esse, vai dar então 3 quartos. Então o limite, que é esse aqui, ele vai ser calculado a partir do 3 quartos. Olha só. Então eu troquei essa função por 3 sobre 4. E como eu troquei o x por menos y, né? Então tanto no lugar do x, aqui no lugar do x é menos y, e aqui é y, os dois tendendo a 0, ou seja, y tende a 0, né? Se menos y tende a 0, y tende a 0. Então por isso que eu troquei, no lugar de escrever xy tende a 0, eu escrevi só y tende a 0, porque a função ela deixou de ter x uma vez que eu troquei o x por menos y, por isso que ficou só o y igual a 0. Só que o limite da constante é a própria constante. Por um caminho o limite dá 1, por outro caminho o limite dá outro. Mas a gente já viu que o limite, quando existe, ele é único, então você não pode encontrar dois resultados para ele. Por isso a gente fala que o limite não existe.